água, os pingos do rio que choram pulando. Quando os meus pensamentos eles estão muito confusos, eu boto os meus dedos lá dentro e a água benze as minhas mãos. Quando eu tenho sede, eu bebo da água do rio. As pessoas acham estranho, mas é bom. O que a gente faz é um processo de colaboração, portanto ele é colaborativo, assim, a nosso modo. Existe um diálogo com a improvisação dos atores, começando do limbo absoluto, do nada, que é no mesmo tempo, assim, o ritmo de criação, da dramaturgia, né, até da construção da encenação e da improvisação, ele nasce no mesmo tempo e caminha junto. Os nossos processos eles foram diferenciados, assim, e dramaturgicamente, os atores eles sempre foram disparados para uma ideia pré-concebida da cena. E tem essa vontade, né, de experimentar mesmo a forma de fazer, porque quando a gente está trabalhando os quadros em separado, está o ator sozinho e os outros lá assistindo enquanto fazem, né? E aí uma necessidade começou a se criar de como é trabalhar nesse grupo, como é construir a cena com um colega. Foi uma escolha desde um princípio, né? A questão propriamente da encenação poética, isso é que é a problemática do grupo. Essa que é a problemática, de fato, do grupo. Para a gente achar um texto, a gente demora bastante, sabe? Assim, eu sou muito cuidadoso para achar, porque eu sei que a partir dessa temática, os problemas poéticos é o que a gente quer resolver a princípio, né? Não sei se a gente quer dizer alguma coisa, eu acho que não. Acho que a gente não tem o que dizer. Mas a gente procura construir uma fala que vai ser, no final das contas, uma pergunta. Por que a gente fala? Né? Como é que a gente organiza o que a gente pensa, o que está dentro? Como é que a gente coloca o que é visível e invisível ao mesmo tempo num lugar, na cena, que é a nossa praia, né? Então, acho que a gente não fala. A gente não fala sobre coisas. A gente apresenta a possibilidade de falar coisas. Tínhamos sido convidados a ocupar um espaço de pesquisa dentro do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, para criar um núcleo de pesquisa prática dentro do Fórum de Ciência e Cultura. Esse trabalho dentro do Fórum de Ciência e Cultura durou 3 anos e 3 espetáculos, não foi? Foram 3. Foi quando a gente montou um Ibsen, Quando Nós os Mortos Despertarmos, que foi o primeiro espetáculo da companhia. E a gente começou ali a apontar numa direção que envolvia uma pesquisa cênica, misturando um pouco de uma leitura realista com uma construção abstrata e tentando entender quais eram as nossas ansiedades a partir dali. E a gente saiu procurando espaço público que estivesse vazio para que a gente pudesse ocupar. Descobrimos uma joia que tem cravada ali na casa de Pascoal Carlos Magno, que é o Teatro Duzi. Então fomos ao IBAC pedir para ocupar aquela casa que estava fechada, sem nenhum uso, e eles concordaram. A gente ocupou com uma programação intensíssima, trabalhamos por 6 meses, foi o período mais infernal e foi a maior escola de produção que a gente fez, que já fez. Resolvemos montar O Marinheiro, de Fernando Pessoa. E o tipo de trabalho que a gente empreendeu no Marinheiro acabou trazendo para nós o nome da companhia, porque a gente trabalhou a partir de uma ideia que o próprio Fernando Pessoa elaborou, que é a ideia de um teatro estático, de onde o movimento viria só da imagem que as palavras trariam. Eu trabalhei uma cena muito seca, quase imóvel. As atrizes tinham gestos muito desenhados, pouquíssimos gestos e muito desenhados. O palco era giratório, ele girava, as cadeiras onde elas também estavam era giratória, tentando evocar um pouco da vertigem que o texto tenta trazer. Aí nasceu efetivamente a companhia com o nome, inclusive. Não havia mais ninguém na sala, só nós dois. Mas então eu tive um mau pressentimento. Parei de tocar. A pessoa pediu: continue, continue. Gritava: mais, 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 sempre mais. E depois... No Duzi nós fizemos
O Marinheiro, e fizemos uma das versões que a companhia já montou de Valsa número 6, de Nelson Rodrigues. Dali, a gente iniciou nossa trajetória de viagens. E vieram vários outros espetáculos com uma determinada característica, que era de trabalhar com textos da dramaturgia tradicional, clássica. Então, montamos Ibsen, Pirandello algumas vezes, Fernando Pessoa, Nelson Rodrigues. Então, uma das marcas da gente era sempre trabalhar a dramaturgia tradicional, só que a partir de uma visada, de uma perspectiva contemporânea, ou seja, somos nós hoje olhando para isso. Nunca tivemos interesse em montar arqueologias. A gente queria, na verdade, rever essa dramaturgia hoje. Não, nós não temos treinamento permanente de atores. O que a gente tem é uma elaboração muito precisa da parte conceitual. O que a gente tenta valorizar é essa parte inicial de um processo. Não seria melhor fecharmos a porta? Não respondi. Fiquei parada, feito uma estátua de mármore. Ele foi até a porta e fechou-a. Eu me sentia cometendo um crime que era inevitável, porque me dava vontade de cometê-lo até o fim. O ator, ele é um dos elementos entre uma pleiade de elementos que compõem a encenação. A questão do pequeno gesto não repousa só nele, repousa numa economia que se vai manifestar no cenário, no trabalho com a música, no trabalho com o figurino. E, na verdade, é a isso que a gente tende com o trabalho. Por isso ele enfatiza que o trabalho conceitual, inicial, é fundamental, porque é a partir do pensamento que eles vão poder ajustar o seu próprio trabalho, o que não abole a necessidade de ensaios bastante amiudados e prolongados e minuciosos. Quem determina a estruturação das cenas e como eu devo trabalhar é a concepção da encenação idealizada pelo Antônio. Claro, a gente discute um pouco o que ele pretende desenvolver, eu trago algum aporte pessoal, mas, na verdade, a partir do momento que o conceito da encenação está desenhado e estruturado, a gente procura a coerência do sentido global. E essa coerência vai se manifestar em cada um dos elementos. Se os céus não tivessem consentido que Analparco cortasse o mar profundamente azul em direção à Pólvida, Medeia não teria jamais deixado sua terra, depois de ter com sortilégios ajudado Jasão a conquistar para o rei Pélias a preciosa pele de carneiro toda de ouro que ela estava encarregada de guardar. Em 87, quando nós formamos a equipe que ia trabalhar naquele espetáculo antes do Pequeno Gesto, estava surgindo essa função, né? A própria Fátima Ângela Leite Lopes, a Beth Rabete, que também era uma pessoa próxima da gente, estavam falando muito e falando da importância da existência dessa função. Dramaturgues, que era como a gente chamava na época, a ideia da gente era desenvolver melhor uma boa relação entre a teoria e a prática. O que isso significa? Acabar com a separação. O que a gente queria é ver até que ponto teoria e prática conseguem estar impressos numa cena. E vem daí esse desejo de aproximar essas duas áreas, em geral, pensadas como coisas separadas. Para isso é muito importante que eu realmente tenha uma parceria de pensamento, uma parceria que entenda a trajetória. Eu mesmo não consigo pensar na função dramaturgista sem ser nessa continuidade. A Fátima pensa comigo desde o princípio. Então, assim, para além do texto, ela pensa também a ideia que vai reger as cenas, coisas concretas. Eu nunca aprovo um cenário sozinho, sem ouvi-la. O nosso trabalho, ele realmente vai perpassando todas as áreas. O bom dele é quando eu o vejo em ação na cena. Eu reconheço a encarnação do que nós pensamos no corpo daqueles atores, naquele espaço. Se a gente vai fazer uma Medeia, eu vou pegar Medeias em todas as línguas que eu conheço, de várias épocas, e aí até montar esse quebra-cabeça. O Antônio já está lá na frente e eu ainda estou. Não, mas essa cena aqui ainda não está boa, eu ainda não achei a tradução perfeita porque nós queremos. E assim vai. Como reagimos à dor de Antígona? E quem é esse cadáver? O traidor da pátria? O irmão insepulto? De que lado estamos? A gente montou uma Antígona agora. O desafio era acabar com um olhar sobre uma Antígona heroína e tentar apresentar o verdadeiro erro, que é o erro do governante
que cometeu um erro sem saber, e não de forma intencional. Então, assim, é uma adaptação muito, muito incisiva nossa, a gente até assina esse texto também, a gente diz que é a partir de Sófocles, mas o que a gente tenta fazer é tornar essas duas figuras, Antígona e Creonte, duas forças que estão no mundo. O tema com o qual a gente queria trabalhar era a tensão entre a realidade e a ficção. Dentro desse tema, nós montamos Henrique IV, de Pirandello, montamos Penélope, que é um texto nosso, a primeira e única vez que a gente se arriscou nesse território da dramaturgia do zero. Montamos o próprio Marinheiro. A gente vivia dentro desse tema, tentando entender de que forma a realidade e a ficção não são ambientes, universos excludentes, de que forma eles se pertencem. A nossa investigação caminhava em torno dessas incertezas, sobre como é que nós podemos considerar o mundo, tudo o que está nele, até as coisas que eu não vejo, de que maneira as coisas se pertencem. Então, assim, eu posso até dividir em alguns grupos temáticos a nossa trajetória. Tem entre realidade e ficção, vira quase um slogan, amor, traição e morte. Aí veio a Serpente, veio Medeia, fazia parte desse lugar. E, nesse momento, a gente se pergunta sobre como é que se escreve. Como é que se escreve cenicamente? Como é que a gente coloca em cena alguma coisa que esteja efetivamente ali em cena, e não aludindo a algo que não está ali, aludindo a algo que esteja fora dali. É nesse sentido que a gente trabalhou, por exemplo, a Filha do Teatro. Eu cheguei a pensar que eles estavam representando. Foi quase tudo igual à noite anterior. Eu corri até eles no camarim. Dessa vez ele estava mais nervoso. Eu notei que ela sangrava. Fiquei muito assustada. Pedi a ele que a enrolasse num roupão e que a carregasse até o meu carro. Fui com eles a um pronto-socorro. Uma coisa que é muito ligada ao meu trabalho de dramaturgista, mas não está ligada, obviamente, à cena, que é a edição da revista Folhetim. Então, isso parte também da ideia de que era preciso oferecer ao público um pouco do caminho trilhado na construção de cada espetáculo. E um belo dia, o Antônio falou, vamos então fazer uma pequena revista. E ele convidou a mim, a Ângela Leite Lopes e ao Walter Lima Torres para formarmos o conselho editorial desta revista. Quem nos deu a dimensão da importância da iniciativa da revista Folhetim, em 1998, foi o falecido Gerd Bornheim, que nos mandou um cartão dizendo que tinha gostado muito da mistura entre atualidade e história e tradição, porque tínhamos artigos que falavam sobre a história do teatro e artigos que falavam do nosso panorama teatral naquele momento. E daí a gente continuou com a revista, já estamos no número 29, são 30 edições, porque houve número 0. O Coletivo Angu nasce ali em 2003 para a montagem do Angu. E a partir daí veio essa necessidade de nos organizar como grupos, realmente aprofundar essa pesquisa, de trabalhar com textos que inicialmente não tinham sido feitos para a cena. Desde o primeiro momento, antes mesmo da gente se definir como grupo, porque começa com os atores se juntando a mim para fazer o espetáculo, já havia ali elementos que a gente mantém até hoje, como essa participação do ator de uma forma muito enfática, muito intensa no processo de criação da cena. Os textos de Marcelino Freire, apesar de serem contos, não são num formato muito fechado. Como ele tem uma vida anterior vinculada ao teatro, ele produz alguns desses contos como grandes monólogos. Então, o Angu de Sangue, para a gente, foi perfeito, porque a gente encontrou naquele material monólogos.
A gente não adaptou nada, a gente não transformou uma vírgula sequer. A gente montou 2 textos de Marcelino para 2 espetáculos, né? O Angu de Sangue e o Recife Mar que Arrebenta. E outros 2 espetáculos com textos, 2 outros autores pernambucanos, que são o Nilton Moreno, que são contos do Nilton, não são textos para teatro dele, e o livro Essa Febre que Não Passa, da Luz Pereira. Nessa Febre que Não Passa e no ópera do Nilton Moreno, a gente teve que construir mesmo o texto. Teve que trabalhar uma construção do texto para a cena. No caso do Marcelino Freire, não. O desenho da cena vinha de modo processual. Desde aquele primeiro momento a gente improvisava, todos fazem todos os personagens. De todas as cenas. De todas as cenas. E aí, quem se afina por uma cena específica tenta aglutinar elementos da criação dos colegas, e aí isso vai sendo construído né? e eu como diretor, e André na Febre que Não Passa, a gente vai dando o norte, né, para que a coisa não se perca, né? Recife a gente já procurou uma maior interação com a música também, colocando a música ao vivo na cena. Desde o início também é uma marca do grupo, o cantar, a música, a preocupação sempre com a musicalidade. O Angu de Sangue e o Recife tem essa cara mais fragmentada, tem essa cara mais de monólogo, de um discurso direto do personagem lançando pedradas no espectador, né? Porque são personagens que mostram um momento ali, uma tensão. E a fragilidade do ser nesse momento, de estar vivendo numa cidade, numa metrópole, com todos os problemas que podem existir, que seja aqui em Recife, seja em São Paulo, onde quer que seja. No Angu de Sangue também tem um personagem que é de um conto chamado A Volta de Carmen Miranda, que algumas pessoas criticaram o fato de existir aquilo dentro daquele espetáculo que parecia dissociado, parecia... Daquele universo parecia não fazer sentido estar ali. Que é a história de uma tia velha que acha que no tempo atrás, no tempo em que ela era jovem, tudo era lindo, tudo era perfeito e tal. Quando a gente recebeu essa crítica, veio também uma vontade de dizer, então vamos fazer um espetáculo só com isso. E aí o Nilton tem esse livro que ainda está inédito de contos, ofereceu para a gente, e a gente começou a trabalhar com os improvisos e tal. Ele participou de um certo modo, porque a gente construía em improvisos, mandava para ele revia certas coisas e assim foi feito. Cansei, quero ir pro passado. Passado em que havia o amor verdadeiro. Enquanto que os textos do Marcelino Freire deram pra gente essa cara mais social, cheia de firulas, né, sociais, o Nilton traz para a gente uma outra coisa tão potente quanto, mas concentrada. São 3 contos. O primeiro conto é a história de um cachorro gay, o segundo Quatro. O primeiro é o cachorro gay, o segundo é Petra, que é um menino que se acha menina e se dá por satisfeito quando descobre que tem câncer de mama com a tia. Tem o Culpa, que é um casal. Que um é soropositivo, o outro não é. E, na verdade, o que está achando que vai morrer, que está prepara o outro para o mundo, tentando arrumar um namorado e tal. E o outro é um cantor de ópera que se apaixona por um Michê em qualquer cidade grande. E a gente pega essas 4 histórias, episódio completamente diferentes, né, entre si, e entremeia com números de dublagem e transformismo. Aquilo foi um elogio, Sofia, que revirou minhas
fui dormir com o juízo em brasas. Eu queria ter a alma de Frida Kahlo, expulsar cores, escancarar porões, viver todas as minhas heresias, sem culpa. A febre digamos assim, é uma oposição, né? Entre dois Marcelinos, né? Tem uma ópera e depois do último Marcelino tem a Lucy com uma temática só feminina. Em ópera, a gente trabalha só com atores, os atores do grupo. E em Essa Febre, só as atrizes. Então a gente também queria brincar com isso. A gente tem essa pegada no social, sim. A gente até agora tem trabalhado com autores pernambucanos, sim, com textos que não foram feitos para teatro e transformá-los eles para a cena, mas a gente também não está fechado para experimentações outras. Não. Tem uma coisa também que é forte, que são a utilização de mídias, assim, por exemplo, a utilização de imagem, de projeção, tanto no Angu como no Recife e na Febre. No Ópera não teve, mas pode ter a qualquer momento. Então a gente sempre está discutindo, pensando, querendo ver, pesquisar essa questão da tecnologia, essa questão da internet, do tempo real. Isso é uma coisa que a gente tem buscado e vai buscar cada vez, eu acho, como caminho em algum espetáculo, de trabalhar essa coisa. A sala, fora da sala, o tempo real. Eles dizem que vão tirar a gente desse lixo, mas eu não acredito. Eu tenho fé em Deus. Com a graça de Deus, eles nunca vão conseguir tirar a gente desse paraíso. O trabalho com a dramaturgia mesmo não é completamente diferente do trabalho na prática. Do trabalho com um texto feito para teatro, né? A gente sempre parte do texto. O texto é a matéria principal. Sempre. E a gente vai para a leitura de mesa, mesmo sendo contos, a gente começa com leituras de mesa para entender, dividindo aquilo em unidades, fazendo aquele esquadrinhamento que se faz mesmo num texto. Paralelo a isso, a gente tem um treinamento, né? Tem a leitura, mas antes dessa leitura tem um treinamento, seja vocal, seja corporal, seja um treinamento de trabalhando improvisações, trabalhando todas essas questões. A gente vai meio que construindo essa carpintaria dramatúrgica dentro dos textos, com o trabalho. Mas claro, como Marcondes colocou, partimos do texto. E aí, depois desse trabalho todo com o texto, aí cada ator, a gente trabalha com contos. Aí, aquele conto será feito por ou diferentes atores, ou duplas, no caso da Febre. Mas todos fazem. Todos experimentam fazer a sua visão tendo aquilo, né? O que eu acho interessante é que esse trabalho onde as pessoas participam intensamente em todas as frentes da construção do espetáculo termina fazendo com que o ator se sinta à vontade para ser diretor, que foi o caso de Foi um pouco assim, de depois André. dessas experiências. André se sentiu à vontade de experimentar. Agora eu quero experimentar estar na frente, junto com Marcondes um processo. Mesmo sabendo que todas as atrizes na Febre têm esse sentimento, pertencimento mesmo, a ideia, a concepção, a cena. É realmente um trabalho que tem um pedacinho de cada um de nós, dela, de Marcondes, das meninas, da pessoa que trabalhou a voz, do diretor musical Henrique, de Gisele, que trabalhou o tango com as meninas, essa coisa da não dança, e de ter essa atitude corporal do tango, disso permear o espetáculo. Então, nesse trabalho do grupo, eu destacaria duas coisas. Uma que é o exercício do desapego e a outra é o exercício da consciência do objetivo do grupo, né? Sim. Enquanto projeto artístico, né? Então, fazer com que as pessoas entendam isso, se entreguem a isso, tem sido uma coisa boa, tem sido uma coisa muito interessante.
Persona Companhia de Teatro foi fundada em 2001. Foi um grupo de artistas que estava interessado em, primeiramente, montar um espetáculo. Na verdade, eu venho da música, né? Sou formado em música, e esses artistas me deram, já em primeiro lugar, essa oportunidade para dirigir um espetáculo. Eu senti a possibilidade de trazer esse universo musical, de fazer uma espécie de transposição de elementos do som, propriamente dito. Então, de andamento, de ritmo, de altura. Essas 5 pessoas, na verdade, estavam com esse interesse básico de montar um espetáculo sobre Kafka. A partir desse encontro, né, esse primeiro encontro, a gente decidiu, a gente podia então aproveitar aí, já que estamos todos com esse mesmo ideal, aí a gente podia montar uma companhia mesmo. Foi quem nasceu a ideia da Persona Companhia de Teatro. E a gente estreou esse trabalho em 2002, né, comecinho de 2002. Eu e a Glaucia, a gente foi assumindo um pouco isso mais. Acho que também por conta da minha direção, a gente foi assumindo a coisa do trabalho com a música, do trabalho da musicalidade na cena. Então o ator vinha falar comigo, porque o pensamento de Stanislavski e tal, e eu vinha falando sobre altura, sobre pianíssimo, sobre fortíssimo e tal. E os atores, a princípio, estranhavam, mas a gente conseguia chegar no mesmo lugar, em termos tanto para o trabalho do ator, quanto eu na ideia de desenhar a rítmica da cena, né? Geralmente eu trabalho com coisas, com uma trilha sonora muito anterior à própria concepção da cena. Então eu já levo essa trilha sonora escolhida, já a dedo, assim, e já apresento isso para os atores. Isso eu já falo assim, é a atmosfera que nós vamos trabalhar, né? Nós temos esse texto, claro, eu parto de um texto, tenho feito muitos trabalhos com literatura, adaptando contos, né? Até mais do que em texto teatral. Mas, junto com isso, eu sempre trago uma atmosfera sonora. Então, eu já coloco os atores para escutar aquelas músicas, já apresento a questão da atmosfera em termos de timbre desses instrumentos, né? Então, a partir dessa atmosfera que eu lanço, aí sim eu começo a trabalhar com outros elementos. Por exemplo, na construção da velocidade interna de cada ator, que isso tem muito a ver com o andamento musical, né? Quer dizer, eu percebo que cada um tem uma velocidade interna na hora que está na cena. Então, é meio que potencializar. Essas músicas servem tanto para delimitar o tempo do ator em cena, quanto o tempo da cena. Tudo é muito marcado. As ações, elas são milimetricamente marcadas de acordo com o tempo da música. E nós, em cena, somos manipulados por esse diretor de orquestra, né? Que o Jefferson atua praticamente como diretor de orquestra. E nós somos instrumentos da orquestra. Nenhum é mais importante que o outro. O violino é importante, como o contrabaixo é importante, como o violoncelo. Então, todos os atores são elementos de uma orquestra. Isso faz com que o espetáculo ganhe uma potencialidade, né? Ou seja, não tem um se destacando, tem momentos de solo, né? Como na orquestra, às vezes é um violino que está solando. A gente tem isso em cena também, transportado para a linguagem teatral. A Galinha Degolada a gente fez em parceria com o Teatro em Trâmite, que é um grupo aqui de Florianópolis. Esse eu percebi uma grande diferença mesmo. Assim, a gente não tem frequência de treinamento. Isso não é uma característica da persona desde o princípio. É trabalho diretamente na cena, construção de encenação mesmo, de espetáculo. Muito diferente do Teatro em Trâmite. Então, eu percebi que no começo foi um ruído incrível. Um estranhamento incrível. E às vezes até no sentido contrário, tipo... eles faziam, às vezes, um esforço enorme para oferecer coisas e, às vezes, eu queria muito menos, sabe? Então, às vezes, esse material todo trazido do treinamento, eu falava, não, eu quero só os primeiros 10% que você me mostrou. Já é o suficiente dentro dessa estrutura toda. E as minhas relações com os atores são fantásticas, eu nunca tive problema nenhum com nenhum ator, assim, sabe? A questão é que a própria linguagem musical demanda isso que a Glaucia falou, em termos de marcação, é quase que uma mecânica, sabe? Quando você vai tocar numa orquestra, é muito assim, quer dizer, você tem aquela partitura ali na tua frente, você tem aquelas notas, existe uma ordem, aí você olha para o regente te pede uma inflexão diferente, são vários elementos que criam uma mecânica própria. Isso tem a ver com uma pesquisa que eu fiz que influenciou bastante o nosso último trabalho, que é sobre o ator marionete. É um tema que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado. Não no sentido pejorativo, ator marionete, mas é aquele que, sim, se coloca à disposição da cena, né? Então, ele é, sim, manipulado pela cena,
pelo diretor, pela encenação, mas não no sentido pejorativo. Então, eu trabalho muito com essa concepção. Isso, para mim, é extremamente importante. A Galinha Degolada é o quinto trabalho da Persona, sobre um conto de Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio maravilhoso, um contista do final do século XIX, início do século XX. Fala da história de um casal que teve 4 filhos com problemas mentais. Então, basicamente ele vai mostrando, ele nasce a princípio bem de saúde, mas passado um tempo ele tem uma espécie de surto, assim, e acaba uma espécie de convulsão, e fica idiota, que é essa terminologia que era usada no começo do século XX, né? Da idiotia, né? E vai vindo um atrás do outro, e o casal começa a empurrar os filhos um pro outro, até que nasce uma menina, e a menina não tem problema nenhum. E eles deixam, de fato, os rapazes de lado, né? E eles começam, claro, a cuidar muito mais da menina, até que um dia eles saem de casa, deixam sem querer os moleques lá e a menina dentro de casa, e os meninos vão lá e degolam a menina. E esse é um elemento, a princípio, fantástico, né? Porque é no dia que a empregada está fazendo uma galinha, está degolando uma galinha, aquelas crianças veem ela fazendo aquilo e tal, e acabam decidindo fazer o mesmo com a irmã. Por volta de 2007, nós decidimos montar um espetáculo. A gente convidou o André, que é do Teatro em Trâmite. Aí teve todo um processo dentro do grupo, né, para poder fazer essa adaptação, né, e a própria narração do conto é o próprio autor que narra. Então a gente criou uma personagem também de acordo com a dramaturgia. O Una e Mesmo a Chuva Tem Mãos São Pequenas, um trabalho de 2006. Foi baseado em cima do The Glass Menagerie, né, A Margem da Vida, do Tennessee Williams. Foi uma adaptação, na verdade, muito forte. A gente já pegou basicamente o universo poético dos personagens, em primeiro lugar. Tem toda a referência americana e tal, com relação à própria situação histórica e tal, a gente eliminou. O trabalho foi naturalista em termos de interpretação. Quer dizer, era esse, inclusive, o momento. Era esse o momento que estava a Persona. A gente queria um trabalho naturalista e trabalhar com um texto já conhecido. O lugar onde a gente estava, quer dizer, o teatrinho que a gente compôs, que é o Teatro Armação aqui em Florianópolis, é um teatro bem pequenininho, essa plateia fica muito próxima e foi perfeito para fazer aquele ambiente da casa deles. A encenação gira em torno da Laura. Então é quase como que todo aquele universo fosse de fato imaginação da própria Laura. E aí, assim, esse é um elemento, para mim, uma palavra mágica, assim, que todas as encenações eu procuro sempre trabalhar com o universo da imaginação do personagem, entende? Não é imaginação no sentido de plateia, não. Dramaturgicamente, geralmente os meus espetáculos caminham assim, onde um personagem imagina alguma coisa e nós vamos mostrar isso que ele imaginou, né? Então, todo esse universo poético que o Tennessee Williams coloca, a gente procurou, na verdade, passar por esse filtro da Laura. Laura, alguém devia reforçar a sua confiança em si mesma e torná-la orgulhosa ao invés de acanhada e esquiva. Laura, alguém devia beijá-la. A gente, na época, estava ensaiando os dois ao mesmo tempo, o F e o Eva, né? No caso do F, o trabalho de teatro dança mesmo. A gente convidou a Sandra Meyer, que é bailarina, professora aqui na universidade, né? E o Igor Lima, os dois em cena. O texto é do Cristiano de Almeida Scheiner, também um dramaturgo aqui de Florianópolis. E a ideia, o que era? Era trabalhar com elementos a partir do texto, claro, que a Eva era uma mulher que foi criada em laboratório e logo após ela acordar, a primeira coisa que ela faz é matar os criadores e ela vem com uma angústia terrível, porque ela começa a observar o próprio homem, enfim, aí tem todos os questionamentos dela enquanto criatura. A partir disso, o próprio texto era um monólogo, a gente diluiu já nesse sentido de trabalhar com 2 atores e a ideia de trabalhar com teatro-dança. A coisa mais interessante para mim de trabalhar no Eva, além de trabalhar com elemento de dança, era principalmente o trabalho da construção da imagem, né? Que a dança, eu gosto muito do Tadeusz Kantor, é para mim uma referência muito forte enquanto diretor teatral, né? E eu vejo muito isso, assim, esse trabalho de uma construção de uma imagem musical,
Uma imagem que tem um tempo, que dura, seja uma procissão, como ele faz, né, na Classe Morta, seja... Então, no caso do Eva, tinha vários momentos assim, que era simplesmente a construção da imagem, da dança, propriamente dita, né, com aquela imagem. Dos 5 trabalhos da Persona, né, esse foi o segundo, foi o único que a gente trabalhou com teatro-dança, né, de fato. Tem uma coisa que eu acho que tem no Cantor também, e tem muito no trabalho da Persona, também acho que tem muito nessa minha linguagem da direção, que é uma coisa das temáticas também, sabe? Assim, há sempre uma predileção por uma coisa que transita entre o horror e a beleza nos trabalhos, sabe? Então, assim, no caso do Eva, é o criador e a criatura, nesse sentido, que aí vai discutir a relação da morte, do homem, né? E coisas assim. O Castelo de Cartas, que é o terceiro trabalho, que é a história de um senhor que percebe que tem uma armadilha em volta dele, e ele percebe a presença da morte o tempo todo na frente dele e tal. Henrique VI, 20 mortos. Ricardo III, 3. Tito dos Andrônicos, 10. Romeu e Julieta, 3. Ricardo II, 4. Rei João, 2. Henrique IV, 4. Henrique V, 1 só. Otelo, Cloêncio Menino, Macbeth, Elias, vamos ver, 83. Existe um projeto em Belo Horizonte que se chama Festival de Cenas Curtas. É um projeto que acontece dentro do Galpão Cine Horto, que é um centro cultural do Grupo Galpão. Nessa ocasião, trabalhávamos em lugares diferenciados. Alguns de nós trabalhávamos juntos em um grupo de Belo Horizonte. E aí nós nos juntamos para fazer uma experiência. A gente fez essa cena curta e foi uma experiência muito importante para nós. A gente gostou de trabalhar junto. Acho que havia questões ali naquele pequeno trabalho que apontavam desejos dessas pessoas que estavam ali. E aí a gente transformou a cena curta num espetáculo maior, verticalizando uma série de questões. E como já tínhamos começado esse trabalho, rapidamente construímos um espetáculo. E esse espetáculo, o Prelise, de fato, ele que nos apontou o caminho do Grupo Espanca. O desejo de criar um repertório, de constituir, de fato, um grupo, e com todas as questões que isso nos obriga. Isso foi em 2004. Em 2006, a gente criou um segundo espetáculo, em parceria com uma diretora belo-horizontina, que se chama Rita Clemente. Nessa época, a gente construiu o Amor e Surdos, que era eu já havia escrito um pré-texto e apresentado para a companhia, e ao longo da criação desse espetáculo, esse texto foi nascendo e foi se configurando. Os 2 primeiros espetáculos do grupo, a gente circulou pelo Brasil de forma considerável, a gente começou a se ver, a se reconhecer como companhia, a entender as necessidades que isso nos exigia. A gente começou a se preocupar com o trabalho continuado. Mais tarde, a gente construiu um terceiro espetáculo. Esse espetáculo se chama Congresso Internacional do Medo. E aí, para esse espetáculo, a gente radicalizou ainda mais o fato de trabalharmos em parceria com outros artistas da cidade, fora da cidade, de outras linguagens. E aí convidamos uma série de atores, de pessoas que trabalham com cinema, enfim, uma iluminadora, para trabalhar com a gente nesse espetáculo. E mais tarde, a gente partiu para um quarto trabalho, que é o Marcha para Zenturo. Esse trabalho ele tem uma especificidade que a gente criou em parceria com uma outra companhia, que é o Grupo 19 de Teatro, de São Paulo. E aí a gente mergulhou numa experiência radical, assim, de ir para São Paulo. Eles vieram para cá algumas vezes também, mas de ir para lá e residir lá com eles, na sede deles. E ao longo de um período considerável também, a gente criou um espetáculo com todos os integrantes das 2 companhias. Vocês viram a passeata aí na rua? O que foi? O que aconteceu? Gordo, você não vai nos dar nem lá. Esse hoje é dia disso? Não, hoje não é dia disso. Mas que pergunta, gordo. É claro que vimos a passeata. Tudo isso é por Zenturo. Por Zenturo!
gente. Pois é que essa confusão aí me deu nos nervos. Existiu uma coisa no início do grupo que foi bem forte, que até hoje permeia a nossa sala de ensaio, que é sempre estudamos técnicas da dança contemporânea, assim, variadas, vários tipos, assim. Sempre fizemos juntos aulas de dança e outras técnicas também, né, além dessa. Mas mais do que isso, eu acho que se eu fosse eleger assim, um foco do nosso trabalho, sempre foi sentar numa sala de ensaio e conversar sobre o que estávamos falando, discutir formas de interatividade que fossem mais de acordo com o nosso tempo, de entender filosoficamente, teoricamente, que teatro estávamos fazendo. Quando nós nos reunimos, nós já éramos atores com alguma formação. Assim. Eu acho que a gente reuniu essa nossa formação em prol de um pensamento sobre o teatro, sobre as peças, em prol de construir dramaturgias originais, sim. E ao longo do tempo, as técnicas que a gente foi mergulhando nelas foi sempre em prol de um objetivo muito específico. Um desejo que a gente tem de estar sempre a serviço da obra que a gente está executando. Isso acho que é uma questão na nossa atuação, assim, que eu acho que como ator a gente procura, claro, fazer um trabalho, mas entendendo ele como uma voz de uma obra que o grupo constrói. A minha história como dramaturga tá ligada ao processo de construção do Espanca, do grupo. Digo isso porque a minha relação com a dramaturgia passa muito pelo meu olhar como atriz e passa muito por uma pessoa que trabalha com teatro há muitos anos. Era uma coisa que acontece com muitos artistas brasileiros, que é a vontade de colocar num trabalho elementos que são claramente do nosso universo, do nosso cotidiano, do nosso jeito de falar, do que nos toca no dia a dia, que fale, que construa uma poética autoral, particular. E eu acho que o que se exige hoje para um ator é que ele seja autor também, que ele consiga deixar muito claro qual que é a sua voz quando ele cria. E esse diálogo que é o que se fala e o que se faz hoje em várias companhias, por processo colaborativo ou não, que é um diálogo dentro da sala de ensaio com esse texto. Então, esse texto ele é colocado nessa arena, assim como o ator é colocado para improvisar também. Durante um momento ele é improviso também, depois não. Durante um momento ele impulsiona a criação do ator, às vezes o ator impulsiona a criação, ou seja, é uma arena que dialoga, assim. Sim, aí o que vivemos no Grupo Espanca é um processo colaborativo, sim. Só que existem vários tipos de processo colaborativo e mais é raro a gente usar esse termo no grupo, mas o que sempre nos foi muito claro é que existe uma premissa da coletividade durante a criação. Estão sabendo da Cecília Durango? Cecília Durango está em todas as capas dos CPFs. É o sucesso da moda. O ano passado eu também estava de sobreaviso. Aí fui chamado para fotografar o Niemeyer. Foi o que salvou o meu ano. Um processo colaborativo que é o que as pessoas têm escrito, registrado. Acho que seria um pouco isso, assim, do ator que improvisa, volta, o texto se refaz, volta um novo texto e as funções vão ficando um pouco horizontalizadas, mas ao mesmo tempo respeitando algumas funções. E a gente faz isso também, mas a gente não usa isso como nosso método. Assim. O primeiro trabalho nosso foi por Elisa. A Grace apresentou um pré-texto para uma cena de 15 minutos. Depois que a gente fez a cena, ela ficou um tempo para reescrever esse texto, e ao longo dos ensaios o texto mudou. No Amor Estudos ela apresentou um texto e ao longo dos ensaios ele mudou. No congresso a gente foi quase criando personagens à medida que a Grace ia escrevendo o texto. Então assim, nós não escrevemos nesses 3 espetáculos, porque a gente tem uma relação muito íntima com o texto dela. E quando a gente está na cena, eu acho que aí sim a gente é um pouco autor, porque o texto é muito próximo da gente. E acho que essa é uma
uma característica. O que difere é que ator ele é e que dramaturgo eu sou, o que a gente propõe isso na sala. A forma como isso se dá é extremamente complexa, assim. Existe uma contaminação de um processo de criação que é quase indescritível, pelo menos no nosso caso. Muito prazer. Eu sou a mulher que há alguns anos plantou um simples pé de abacaxi no quintal da sua casa e ele cresceu. E então eu vivo assim. Cuidado com o que planta no mundo. Mas em volta daqui, como eu, existem outros moradores desprotegidos. Por Elise, que nosso primeiro espetáculo, eram 5 personagens que se encontravam ao longo de uma história e esses encontros iam desencadeando formas desses personagens serem revelados. Existe um lixeiro na peça. Esse lixeiro, enquanto ele trabalha, correndo atrás do caminhão de lixo, ele vai encontrando pessoas e várias coisas vão acontecendo. E essa ação principal desse lixeiro na peça é correr. E ele é o cara que representa a fé no meio de todas essas pessoas que estão ali. E a ação de correr, ela representa a fé no espetáculo. Tem uma mulher que ela vaga, ao contrário do lixeiro, ela anda sem direção, ela anda a esmo, e ela representa a emoção na peça. Então, ela cai e vaga pelo espaço. Tem uma dona de casa que a ação principal dela, primordial, é falar. Isso porque ela representa nesse universo a razão, é ela que narra a peça. Existe um apanhador de cães doentes, que ele é um cara que tem dificuldade de se relacionar e, por isso, a ação dele é proteger-se. Assim. E, por último, tem um personagem que é um cachorro. Esse cachorro, a ação primordial dele é latir, e a ação de latir foi escolhida porque o cachorro na peça ele representa a verdade mais instintiva de todos nós. E por isso ele late. Essas ações, correr, latir, falar, proteger-se e cair e vagar, elas quando elas se encontram umas com as outras, elas vão formando um mosaico na peça. E a composição entre essas ações e o que elas representam, né, via personagens, é que vai formando essa história. Assim. Ah, não! Ele ainda disse por último. Pergunte se ele recebe o dinheiro que eu lhe mando para as aulas de futebol. Recebe? Não. Eu faço karatê. Amores Surdos é uma história de uma família clássica. Ela tem um pai, uma mãe, filhos, e um filho mais novo. E, num determinado momento, descobre-se que existe um animal dentro de casa há muito tempo e ninguém tinha reparado. É uma história surreal e muito simples. Ela se baseia, ela se sustenta numa metáfora específica. Assim. E que metáfora é essa? O fato de existir um grande problema dentro de um lugar do afeto, que é a família, e as pessoas não perceberem. O Congresso Internacional do Medo é o nosso terceiro espetáculo. Ela é, de novo, dentro desse universo surreal que a gente vem trabalhando até aqui, né? São congressistas que são convidados a participarem de um congresso específico. E como eles vêm de países imaginários, eles, né, cada um traz consigo sua cultura, sua forma de comunicar, enfim, seu universo cultural.
E aí o choque desse encontro é que faz, é que constrói a peça. Quando recebi o convite para participar deste encontro, fiquei lisonjeadíssimo, é claro. Com a possibilidade de integrar a mesa deste evento tão bem falado, tão elogiado. Nosso último espetáculo é o Marcha Prazentura. A gente fez numa colaboração, uma grande colaboração e parceria com o Grupo 19 de Teatro. A gente viveu isso com eles. Partimos de uma conversa numa sala de ensaio, partimos de um tema específico. Esse tema foi futuro, era o futuro. E aí conversamos sobre futuro, e aí encontramos com filósofos, e aí estudamos questões a respeito do futuro, muitas questões relacionadas ao futuro, né, sempre tiveram cercando, amedrontando a nossa sociedade. E aí, a partir disso, a gente criou um procedimento cênico específico que é entre esses personagens. Então, essas pessoas, elas conversam de uma forma vertiginosa, em tempos desencontrados, claro, novamente, como uma metáfora de um tempo vivido de forma estranha, um ritmo de vida que ainda nos é estranho. A gente criou esse procedimento e depois, a partir disso, essa história, e já partimos para a história e até construir o espetáculo. Eu gostaria de propor um brinde. Um brinde à vida. Que bom que estamos todos hoje aqui juntos, neste instante. Um brinde à nossa capacidade de perceber que alguma coisa está acontecendo. Bravo!